Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui inaugurando agora mais um quadro dentro do canal Fique Seguro. E nesse quadro eu quero começar a trazer profissionais que são altamente qualificados no nosso mercado de cibersegurança para bater um papo com a gente aqui, para eles contarem como que eles começaram, elas também, né? Como que começaram nessa carreira, o que fazem hoje, como é que está o mercado, trazer um pouco da voz do mercado, ao invés de só eu falar aqui no canal, então trazer um pouco dessa experiência. E para começar esse quadro, eu não poderia trazer outra pessoa que não o meu amigo Éder de Matos, que me ajuda bastante lá no capítulo São Paulo, né, da IC Square, e tem aí um longo currículo na área de cibersegurança. Hoje ele é arquiteto de segurança dentro da Vivo. Ele não mora em São Paulo, então já vamos falar também sobre esse assunto, que muita gente acha que segurança só pode trabalhar quem mora em São Paulo, e por isso aí, graças ao poder da internet, o Éder pode falar com a gente aqui através dessa sessão. E aí também falar um pouco sobre a formação dele. Ele é formado pela Federal de Santa Catarina e vamos lá. O Éder também, só para deixar bem claro, ele trabalha bastante com a própria IC Square, que é a entidade que faz a certificação CISP e outras certificações como Cloud Security, também formulando aquelas questões. Então, se você já foi fazer um exame do CISP, provavelmente você pode ter pego uma questão aí elaborada pelo Éder. Vamos ver se dá tempo para a gente conversar sobre todos esses assuntos, senão a gente marca uma outra conversa, um outro bate-papo, porque eu acho que aqui a conversa vai rolar solta. Bem-vindo, Éder, muito obrigado por aceitar o convite. Beleza, obrigado, Fábio. É um prazer poder estar aqui dividindo um pouco, compartilhando tempo com vocês aqui em alguns pontos sobre cibersegurança. Beleza. Bom, eu falei certo sua ficha, né? Você é formado pela Sim, Federal de Santa Catarina, né? exato, Que curso exato. que você fez lá? Eu cursei Ciência da Computação entre 2003 e 2006. Então, é um curso focado principalmente em arquitetura de sistemas, na concepção, sistemas operacionais, rede, muito forte com essa pegada. E após a graduação, eu já engatei numa pós-graduação específica em redes de segurança, aqui na PUC do Paraná. Certo. Então, o seu primeiro plano não era trabalhar em cibersegurança, era mais parte de redes. Como que foi que Redes. a segurança entrou na sua vida? O primeiro contato que eu tive com segurança foi antes de entrar na faculdade, né? Então, era algo assim completamente descolado do meu mundo até então. Eu assisti o Matrix e lá no Matrix, em algum determinado momento, eu vi lá um Nmap com script explorando um SSH. Eu pensei, nossa, que coisa louca! Como é que eles fazem isso? E aí tive esse interesse lá, mas assim, ele não foi muito para frente no começo. Aí depois que eu entrei na graduação, aí eu comecei a ter contato com toda a infraestrutura da universidade, trabalhei lá durante toda a minha graduação, nos Na sistemas da própria rede, universidade. na própria universidade, Interessante e, isso. e lá a gente cuidava do laboratório da área de informática mesmo, alguns outros laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, algumas migrações de redes e serviços. Então, no final de contas, ali a gente teve o primeiro contato físico, né, assim, de mão na massa com segurança. Implementação de firewalls, segmentação de rede, melhorar a condição. Lembrando muito que antigamente, lá nessa época, lá em 2000 e qualquer coisa, as universidades, principalmente, eu digo pela Federal de Santa Catarina, você não tinha muito recurso de investimento. Então, tudo era hardware mais ou menos, servidor mais ou menos, e quando você conseguia fazer algo, você tentava tirar o máximo do equipamento antigo para fazer o que você precisava. Então, muitos sistemas embarcados, sistemas rodando FreeBSD como routing, para fazer roteamento. Então, a gente passou todo esse processo de implementação, mão na massa mesmo, da parte básica de redes de segurança. E aí tinha que usar mais produtos abertos, tipo open source mesmo, ou já era uma cultura da própria universidade? Olha, na época, a universidade tinha muito software pirata lá dentro. E como dentro da minha ética, a pirataria não é algo que faz parte, a gente sempre trabalhou com sistemas BSD, principalmente pelo sistema de licenciamento. O licenciamento do Linux, muitas vezes, se você faz alguma alteração de código, ou dependendo do que você implementa, você obrigatoriamente precisa divulgar o que foi feito. E quando você está num ambiente de pesquisa,
e não necessariamente o teu protótipo está pronto, você precisa manter fechado. Em determinado cenário, isso pode virar um produto. Então, no final de contas, se você está usando um licenciamento baseado em GPL, ele acaba dificultando um pouco o cenário. Então, muito do que a gente fez lá na Federal foi baseado em sistemas BSD, FreeBSD principalmente. Entendi. Bom, aí depois que você se formou, já foi para o mercado de trabalho, como é que foi essa transição? Isso. Depois disso, depois da minha formatura, eu recebi um convite para voltar para Curitiba, para trabalhar na época num provedor aqui de serviços. Ele era vinculado ao Sistema Globo, aqui a concessionária do Sistema Globo aqui era chamada RPC, e aí o provedor era responsável por toda a operação de e-mails, os portais, muitas vezes ali tinha divulgação do vestibular da Universidade Federal que era feito no portal, então a gente estabelecia lá uma operação de guerra para aquele horário que era divulgado lá todo o vestibular. Basicamente tudo, né? A gente trabalhava tanto com planejamento, como engenharia, como operação do provedor, mão na massa para tudo, desenvolvimento de código, acertar serviços, disponibilidade, redes, remodelar rede, remodelar switching, de tudo um pouco. Migração de data center. Você comentou um fato interessante, essa da divulgação do vestibular, né? Que é praticamente um ataque de negação de serviço, né? É a mesma Exatamente. coisa que a gente tem no ataque de negação de serviço. Eu me lembro que algum tempo atrás eu fiz um trabalho de consultoria para uma universidade aqui que eles passavam pelo mesmo problema, né? Na hora de divulgar o seu resultado do vestibular, a parte de tecnologia, ela praticamente desligava todos os servidores para dar vazão aí na rede para esse ambiente que disponibilizava as listas, né? Isso. E depois de um tempo que as listas já começavam a ser divulgadas, isso começava a replicar em outros ambientes. Então, ia para o provedor, por exemplo, do site do UOL ou para outros sites, as pessoas paravam um pouco, diminuíam um pouco o consumo direto ali na universidade para ir para os outros. Você tem alguma outra experiência para falar dessa distribuição de carga? Ou, por exemplo, usava páginas estáticas para dar mais desempenho? Como é que era isso tecnicamente? Exato, exato. O que acontecia? Quando a gente recebia o conteúdo, a gente formatava em páginas estáticas e carregava tudo em memória dos servidores. Caramba, memória. Memória, porque acesso a disco era inviável. Não existia discos SSD na época, como hoje. Então a gente tinha discos scans, e, enfim, a estrutura era boa. Montávamos farms ali com 10, 12, 15 servidores exclusivos para essa função, sistema de balanceamento na frente, completamente dedicado para isso. E mesmo assim, havia momentos que você não dava conta daquela quantidade de requisições por segundo, né? Então, alguns conseguiam acessar, outros não. Assim, nos primeiros momentos, depois de, sei lá, uma meia hora, a coisa começava a equilibrar e aí o acesso fluía normalmente. Mas era tudo baseado em memória. Não tinha outro jeito. Uma verdadeira operação de guerra, né? Operação de guerra. Aquele período, né, você passava uma semana trabalhando para montar a estrutura, para ela estar disponível ali durante o show, ali de 2 horas, e aí depois do show, aí volta a vida normal, desmonta tudo e volta para os serviços como eram. Tranquilo. E você comentou que você fez uma pós-graduação, mas não era na área de segurança, né? Era na área de redes, é isso? Era redes e segurança. Redes e segurança. Redes Então, e segurança. isso. Era uma pós, uma das primeiras pós no formato semipresencial. Então, você tinha aulas semanais, presenciais, e boa parte das atividades você fazia remoto. Então, no final de contas, os escopos principalmente ele abrangia o básico de redes, que era toda a parte de construção de redes, tanto redes legadas quanto redes novas, convergência, firewalls, estrutura de segurança, IDS, IPS, enfim, novas tendências de segurança e muito relacionado a serviços, integração de serviços, metodologia, arquitetura. Então, algo muito assim, complexo, completo e abrangente no que diz respeito a um provedor, uma estrutura de você prestar serviços. Né? Então, como você, de maneira ordenada e segura, você publica um serviço. Como você estrutura, coloca a organização dos componentes, um banco de dados, um web service, como que você estrutura isso para que seja provido de uma maneira adequada, com segurança, com disponibilidade, enfim, todos esses aspectos, basicamente do provimento de serviços.
Mas aí já dava para ter noção de toda a parte de segurança, ou era mais específico segurança de redes e infra, né? Exatamente. E um pouco de serviços. Não era entrado muito no bit ali de você ter uma programação segura. Então, aspectos ali, principalmente de hacking, aspectos de desenvolvimento seguro propriamente dito, não tinha essa conotação forte como existe hoje. Isso era 2008. Então, lá atrás, há 13 anos, você não tinha muito maduro isso perante o mercado, né? Um desenvolvimento seguro, metodologias. Você já tinha muitas empresas que tinham essa abordagem, mas não era difundido como é hoje. Então, mudou bastante, mudou bastante. E para chegar até hoje, o conhecimento que você tem, que já é mais abrangente, né? Para ser um arquiteto, a gente precisa conhecer outras partes, parte de governança também, parte de segurança de dados. Como que você fez para ir se atualizando, já que a pós não cobriu esses detalhes? Foi o quê? Livros? Foi cursos? Como é que foi? Conta essa história para a gente. Um pouco de cada coisa. Eu sempre gostei muito de estudar, e nesse período, que começou ali, principalmente a partir de 2011, quando eu mudei de companhia, eu passei a trabalhar na GVT em 2011, e ali na GVT você tinha uma empresa muito orientada ao cliente final, então você era muito ágil, tudo focado assim, precisamos lançar determinado produto, serviço ou qualquer coisa nesse sentido, então as equipes se uniam, na época não se chamava squads, como se chama hoje, mas era como se fosse uma squad, e aí a missão era, em X dias você precisa fazer o launch de um serviço novo, adequar a determinada coisa, e todo mundo trabalhava ali bem ordenado e numa velocidade alucinante para que as coisas acontecessem. Então, muito do que eu aprendi em relação à arquitetura, a organizar as coisas, veio do meu emprego anterior no Honda, né? Mas realmente na GVT foi onde você precisava mostrar na prática quente todo dia esse tipo de qualificação. Então, sempre faltava conhecimento. E no final de contas, você falava com o fabricante ou com o equipamento, você acessava o equipamento, começava a olhar os manuais dele, documentações essas, alguns treinamentos que a gente conseguia. Então, um pouco de cada ponto incluso nisso e muito mão na massa. No final de contas, a mão na massa foi fundamental para eu chegar onde cheguei. Né? Ter o contato ali com o equipamento, ter o contato com a parte de baixo dos sistemas, para daí você saber como desenhar isso. Então, isso foi muito importante. Então foi praticamente um treinamento em combate, como a gente diz, né? Exatamente, na troca de fogo. Né? E um Uhum. ponto muito legal é que eu tive contato com muitos profissionais de uma excelência incrível, que sempre me ajudaram muito em termos de transferência de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Então, esse também é um ponto que você não chega sozinho lá na frente. Você sempre tem pessoas que você conta com elas, ou ajudando ou recebendo ajuda, e no final de contas são os times que conquistam as coisas, né? É isso que eu ia te perguntar, né? A gente sempre conta, eu também tive bastante mentorização. Então, já na GVT, você já começou a ter profissionais mais velhos que puderam te mentorizar, assim, te ensinar as coisas? Ou foi mais ou menos assim, criando oportunidades e você conseguiu sair do outro lado? Um pouco de cada coisa. Sempre você tem profissionais experientes que te falam, olha, esse caminho não é legal, vamos tentar esse. Opa, sempre. Toda ajuda de um profissional experiente é bem-vinda. E alguns pontos você também cria o conhecimento lá dentro, porque no final de contas era uma empresa muito dinâmica. E aí tinha conhecimento que a gente tinha que criar lá naquele momento. Eram serviços que não existiam, então a gente tinha que, beleza, juntava 10, 12 pessoas numa sala, precisamos modelar tal coisa que precisa acontecer. Como que vamos fazer isso? Então, cada um usava um pouco de conhecimento. Olha, vamos tentar fazer isso. Ah, mas isso não dá por causa disso. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, isso pode ser que dê certo. Aí juntava 3, 4, 5 funções do equipamento e você conseguia montar um serviço. Então, muito nesse aspecto, né? Juntando conhecimento de várias pessoas para você poder criar serviços, criar produtos para os clientes. E na GVT você já foi com o título, o cargo de segurança, ou ainda era redes, e aí você foi aprimorando e trazendo a segurança para o seu caminho? Eu entrei na GVT com uma proposta. Eu entrei como um analista telecom, com escopo de segurança e serviços. No Coringa, final né? de... Exatamente. A GVT, na época que eu entrei, o meu primeiro gestor na GVT,
ele me convidou porque ele precisava de alguém que conhecesse um pouco de serviços, tanto para DNS, DHCP e algumas outras coisas, mas ele precisava de alguém com uma forte orientação para segurança. Então, como eu já tinha essa orientação do provedor anterior, com muito trabalho de firewall e proteções, lá no passado, quando começou o Nessus ainda era uma ferramenta open source, a gente fazia Bons GVU com o tempos. Nessus, exato. Então, assim, aí eu trouxe um pouco disso para a GVT. E aí, como a GVT era uma empresa muito dinâmica, no final de contas, aí fui envolvido com outros projetos, aí já tomei outros rumos lá dentro, mas sempre mantendo segurança como um dos pilares. Né? Então, projetos específicos de segurança sempre, alguns processos de avaliação e proteção do backbone, então, sempre com essa orientação, manter segurança como um pilar e os serviços e a rede vindo do outro lado. E como a gente começou aqui a nossa conversa, você escolheu Curitiba como uma cidade para ficar baseado, né? Sim. Como que é a comunidade de segurança em Curitiba? O pessoal se reúne, conversa, você tem grupos, ou é mais assim focado dentro da empresa? Como que é fora? Porque eu já estou tanto tempo aqui em São Paulo que praticamente já perdi aí um pouco como que é fora de São Paulo, né? Como que é a comunidade de segurança em Curitiba? É uma comunidade bem dispersa, né, no meu ponto de vista. Nós temos vários profissionais muito qualificados aqui na cidade, trabalhando com empresas grandes e médias, mas no final de contas a gente acaba não tendo uma proximidade muito grande, porque são ramos distintos. Como é o cenário, por exemplo, que a gente tem com o capítulo da Ace Square. Então, é algo que no passado a gente já tentou fazer uma força-tarefa, juntar os profissionais para discussões, mas no final de contas é muito difícil de casar a agenda. Né? A cidade é menor, então, se você comparar com São Paulo, que tem X mil profissionais de segurança, em Curitiba o grupo é menor. Então é um tanto quanto difícil você conseguir reunir os conhecidos para um fórum, para conversar e tudo mais. No final de contas, a gente acaba conversando com os colegas aqui de Curitiba pelo LinkedIn ou até mesmo em algum evento online que a gente acaba participando. Entendi. Bom, agora que a gente está principalmente por causa da pandemia, virou muitos cursos online, está mais fácil, né, para a gente conseguir melhorar os nossos conhecimentos e tudo mais. Mas como que você fazia em Curitiba para se manter atualizado com as novidades de mercado? Era só com os fabricantes que você trabalhava ou você procurava ler fora matérias? Como que você fazia para se atualizar? Para fazer cursos, por exemplo, porque não tem muita oferta de curso em Curitiba, né? Boa pergunta. Realmente, cursos específicos, principalmente segurança em Curitiba, é algo extremamente escasso. Então, no final de contas, a atualização vinha por parte dos fabricantes, né, que a gente tinha em relação aos elementos de rede que a gente possuía ou algum tipo de serviço, e muito relacionado ao que a gente procurava na internet, né, manter atualizado das informações dos CSERTs, Unicamp, o pessoal do Registro BR ali com o Comitê de Segurança, participávamos ali dos eventos do GTER, do GTS, então para tentar listas de e-mails, né? Então em Curitiba era o mais viável e sempre que possível tentava fazer algum curso remoto, né? Os primeiros cursos remotos das universidades americanas ali que focavam termos básicos de cibersegurança, então um mix de cada coisa. E sempre com livros, né? Livros sempre foram um dos meus pilares para obtenção de informação, né? De capacitação. Estudando sozinho, self-study mesmo, né? Sempre, sempre. Exceto quando é um curso ministrado por profissional, mas o resto do conhecimento é estudando sozinho mesmo. E IC Square, né? As certificações. Qual que foi a sua primeira certificação? Foi já de segurança ou foi uma certificação de produto da área de redes? Qual que foi a sua primeira certificação? Eu comecei com uma certificação de segurança. Eu comecei com Bacana. Ethical Hacking, trabalhava, então, fazendo algumas avaliações, usando Nessus para GVU e alguns outros pontos, e eu tive a oportunidade de ter acesso aos materiais e a um treinamento de Ethical Hacking. Então, ali... A Ethical Hacking que você está dizendo é da EC Council. EC Council, exatamente. O treinamento oficial,
tive a oportunidade de poder participar do treinamento oficial, e aí dali eu vi que realmente precisava atestar os conhecimentos que eu possuía. Porque, no final de contas, a gente sempre valorizou muito o profissional, muito o dia a dia, e acabou ficando descoberto esse lado, né? De você provar por meio de certificações aonde você está e qual é o seu nível, né? Até onde você vai em segurança. Então, ali foi o meu primeiro contato. Depois disso, eu tive algumas outras experiências e certificações de fabricantes, até o momento que realmente eu passei a me dedicar exclusivamente para esse Square. A história desse Square, para mim, é um tanto quanto longa, porque o primeiro contato que eu tive com esse Square foi na época da graduação. A gente montou um grupo de estudos para o CISP. Isso era lá em Bacana. 2003. Mas o que acontece? Aí você tinha que optar, ou você se formava ou você fazia o CISP, porque o conteúdo era muito grande, as Mas provas também, ainda eram em papel. mas também tem uma questão de ter que ter um período de experiência já, né? Você já tem que ser um Isso, profissional para fazer a prova do CISP, não é? exato, exato. Então, qualquer objetivo lá atrás era estudar, e aí adquirir a experiência na prática no dia a dia, e aí, em um certo momento, agendar a prova. Certo. Mas quando você está na graduação, tem outras prioridades. Eu trabalhava em alguns lugares ao mesmo tempo que estudava, sempre trabalhei. Então, na própria universidade também prestava algumas consultorias externas. Então, no final de contas, foi algo que eu não consegui levar em frente, lá em 2003. E aí parei um pouco. Aí, quando deu 2008, que eu fiz a pós-graduação, vou começar a estudar de novo. Comprei o livro, comecei a estudar e mais algumas movimentações. Aí, por mudanças familiares e tal, planejamento de filhos e tudo mais, ficou pelo caminho de novo o CISP. Aí, em 2016, eu pensei, agora eu vou. Não teve jeito. Porque aí pesou o lado da companhia, tinha um monte de projeto, viagem e tudo mais, ficou. Aí depois, lá em 2019, eu já estava trabalhando com um monte de temas de cloud, e aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Antes do CISP eu vou fazer o CSSP. Eu já tenho mão na massa de cloud, já conheço bastante de cloud, então para mim vai ser um caminho mais curto. Vamos primeiro ver cloud com segurança. Aí fui lá, passei um tempo estudando, fui lá, fiz a minha primeira prova da Square e passei. Então comecei não pelo CISP em provas, comecei da Square, comecei pelo CCSP. Então foi o meu primeiro contato. Bacana. Hoje tem muita gente começando pela prova de cloud, né? Não Uhum, porque não é porque o pessoal acha que é mais fácil ou alguma coisa assim, mas é porque é a mesma realidade que você. Eu já estou exato. trabalhando em cloud security, então para mim eu acho que o caminho mais rápido seria a certificação de cloud, né? E aí Exato. depois você estudou ainda mais para a prova do CISP, é isso? Exato, exato. Aí depois que eu finalizei ela e passei um tempo ali descansando a cabeça, no final de contas a CSSP ela é, é uma provinha que suga o sangue da pessoa, né? Quando você termina Sim. ela, você está ciente que você não passou, porque ela é muito difícil e complexa, né? Afinal de contas. Uhum. Aí quando vem lá a mensagem, você passou, coisa linda. Ufa. Aí depois disso dei uma arejada na cabeça e voltei a estudar para o CISP. Então passei um tempo estudando para o CISP aí no começo de 2020 e aí fui lá, fiz a prova de novo e felizmente passei. Aí conseguiu. Aí, consegui. De Uhum. primeira ali o CISP. E foi algo assim extremamente gratificante, porque olhando lá de 20 para trás, 2020 para trás, já eram, sei lá, mais de 15 anos trabalhando nisso. Então foi algo assim, puxa, uma certificação de peso no mercado que atesta a minha trajetória. Então foi muito gratificante. Aí você não contente com isso, né, de já ter duas certificações da IC Square, aí você fez a especialização do CISP, né? E aí para Sim, quem está nos acompanhando aí, talvez não saiba, a IC Square ela tem 3 áreas de especialização que você pode escolher depois que você faz o CISP. Seria como se fosse uma pós-graduação. Você pode escolher como arquiteto, ou como gerente de segurança, ou como engenheiro de segurança. E aí, a palavra engenheiro ela é meio coringa na língua, no idioma inglês. Mas o engenheiro de segurança é aquele cara que vai desenvolver um programa, um software específico para segurança, um software de segurança, um firewall, por exemplo. Então, esse é o engenheiro de segurança.
E aí, normalmente, o que a gente vê no mercado, em pessoas normais, não o Éder, né? A pessoa escolhe uma concentração. O Éder, não feliz com isso, né? Querendo esfregar na cara da sociedade, escolheu duas. Conta aí, Éder, como é que foi a prova da concentração? Qual foi Joia, a joia. primeira? Tá. A primeira foi pela de arquitetura, o ISSAP. O que aconteceu? Lá em 2020, no começo de 2020, depois que eu passei na prova do CISP, eu recebi um convite da Ace Square, recebi um e-mail deles convidando para participar da elaboração de provas. E aí, quando esse convite, que eu estava conversando lá com os profissionais da Ace Square, eles falaram assim, poxa, mas você trabalha muito tempo com arquitetura, por que você não faz a concentração de o ISSAP, o ISAP? Eu falei, porque não tinha me passado pela cabeça. Eles me incentivaram, não, vai lá e faz, é legal. Mas você já Ah, conhecia, né? Não é porque você não conhecia, sim, sabia que sim, tinha concentração. Uhum. sim, mas assim, passava batido, porque o que importava naquele momento era o CISP, né? Então, uma concentração do CISP, pô, é necessário, não é? Aí eu fui, realmente, eu parei para olhar após eles terem me falado, e assim, não, poxa, Fazia bacana, faz sentido para minha sentido. carreira, né? Sim, faz sentido, porque é um complemento disso, né? Então, é uma coisa que eu já trabalho com os desenhos de segurança e tal, então faria completamente sentido. Aí eu fui lá olhar o material. Aí quando eu olhei o material, puxa, o livro já está defasado há alguns anos, não tem material. Vou ler as especificações do NIST, da ISO e tudo mais. Tá bom, vamos lá. Li todo o livro antigo, li as especificações. Poxa, mas isso aqui é parte do meu dia a dia. Estou vendo que a concepção, as premissas que se adotam aqui, poxa, é o que a gente usa no dia a dia. Bom, tá bom, vamos estudar. Li o material 2 vezes, vamos para a prova. Felizmente, passei. Então, assim, foi muito gratificante, porque é algo também que você chega no final e pensa assim, poxa, tanta coisa complexa, não vai dar para passar. Não vai. Aí no final você chega lá na mesa, lá aguardando a impressão da folha, a secretária lá, a recepcionista, olha, tá atrasando, não tá saindo. O que será que aconteceu? Daí a pouco sai a folha lá. Oh, você passou. Falei, hã? Ah, que bom. Que bom, joia, Nem eu joia. esperava. Exato, exato. E aí, beleza. Aí isso foi na metade para o fim do ano passado. E aí, dentro das movimentações que ocorreram, só fazendo um retrospecto, na jornada GVT, em algum momento ali no passado, 2014, 2015, a Telefônica adquiriu a GVT. E aí mudou tudo, né? Outra empresa, novas premissas, uma nova estrutura. A GVT era uma empresa pequena, a Telefônica é uma empresa gigante, né? Em comparação aí em relação à capacidade de mercado. Então a gente passou a fazer parte da maior companhia de telecom do país. E aí com premissas novas de trabalho, novos grupos e tal, um aprendizado absurdo. Tive contato com pessoas extraordinárias, né, que não só as da GVT, mas agora da Telefônica. Então, devo muito a elas todo o aprendizado que tive, né, assim, profissional. E aí, mais recente, aí no ano passado, eu mudei de área dentro da companhia, né, até então eu sempre trabalhei com tecnologia, e aí passei a trabalhar num grupo de segurança, tratando de segurança digital. E aí, meu primeiro gestor em segurança digital, ele comentou assim: olha, o mercado carece de pessoas de gestão, né, que liderem os times. Falei, poxa, mas eu trabalho liderando projetos, eu tenho isso, faço há muito tempo isso, né, desde a GVT. Mas um líder técnico, né? Exatamente, exatamente, líder E técnico, ele você estava vai. falando de liderança mais organizacional. Liderança organizacional e técnica também, porque muitas vezes você tem líderes que não se comportam adequadamente, que não fazem o processo seguir, enfim, há todo tipo de líderes, né? Mas Dá uma especificamente, governança para a área, né? exatamente, dá uma cara, dá uma estruturada, ter um fluxo, ter processos. Então, assim, ele me falou, olha, o mercado carece disso. É um ponto de legal para crescimento. Ah, é? Então tá bom. Bom, o que tem lá na Square? Tem o XAMPP, o SSMP. Deixa eu dar uma olhada no material. Nossa, o CBK é mais antigo ainda. Tá, material completamente desatualizado. E agora? Tá bom, vamos olhar a ementa. Ah, mas isso eu faço, governança eu conheço, tem muitas coisas lá do CISP, projetos, gestão de risco especial. Eu fiz um overview com um colega meu chamado Maxwell. Ele me fez, gentilmente, ele Conheço o Max. me fez um overview sobre gestão de riscos, e vou falar,
um terço da prova eu passei devido ao overview que ele me ajudou, sabe? Porque a prova é muito focada em governança, em gestão, cloud e alguns outros aspectos, mas muito forte em risco, né? Porque hoje um gerente de segurança ele tem que ser muito orientado à gestão de riscos. E aí fui lá, fiz a prova e consegui passar novamente. Então, consegui ter o CISP e duas Concentrações. concentrações. Exato. E hoje você elabora as questões, né? Além de elaborar Isso, as questões, tem o JTA, né? O que isso. é o JTA? Tá. Então, assim, o JTA são dois casos distintos que você trabalha como JTA. Quando você recebe algum e-mail e alguns formulários que você avalia de acordo com uma ementa que já está pronta, ou você participa também como JTA de um grupo que vai definir uma ementa de prova, de certificação. Então, por exemplo, eu fiz trabalhos de JTA tanto para o CISP quanto para o CSSP, no formato avaliar o que outras pessoas já tinham definido como pontos importantes para o futuro e sugerindo métricas, né, pesos para cada um dos domínios. Então, hoje o CISP tem lá seus domínios, se não me engano, são 8 domínios, o CSP, se não me engano, são 6 domínios. Então, você atribui pesos que você acha mais condizente com a importância, né, de cada um dos domínios. Então, muito focado nisso, né? Avaliar se aqueles tópicos de conteúdo fariam sentido ou não para aquela prova. Então, esse foi para o escopo CISP. Se a prova está atualizada também, né? Com os temas. Exatamente. Senão fica uma Perfeito. prova muito antiga, né? Perfeitamente, muito bem colocado. Então, pontos que você considera que precisam sair do escopo de prova e pontos que você considera que precisem entrar também. Então, você faz um overview do que é o escopo de prova e o que faz e não sentido de continuar. Perfeita colocação. E aí, o que acontece? Também me foi chamado, fui convidado para ser JTA de uma nova certificação. Então, esse Square hoje está trabalhando com uma nova certificação para os novos profissionais. Então, vai ser a primeira certificação desse Square que não tem pré-requisito, que você não tem que provar que você tem experiência. É para um profissional novo, que ele quer começar em cibersegurança. Então, eles convidaram a gente. Então, participei de um fórum lá na Square, com outros profissionais do mercado, assim, todos muito. Eu era o único brasileiro e o único que não tinha estrelinha militar, por exemplo, sabe? O resto era exato. O mundo de segurança nos Estados Unidos é muito militar, né? Exato, profissionais assim altamente condecorados, profissionais de gabarito muito alto americano, diretores. Então eu era o profissional mais simples ali daquele grupo era eu. E no final de contas a gente discutiu sobre a relevância de cada um dos temas, né? Do que faria sentido para um profissional que está entrando no mercado. Então, assim, o que esse profissional precisa ter? Ele precisa ter minimamente ali. Precisa ter conhecimento um pouco de redes, um pouco sobre sistemas operacionais, um pouco de segurança, um pouco de aplicações, enfim, um mix básico para ele entrar nesse mundo. E pensando o quê? Que ele entra e depois ele vai se aperfeiçoar. Então, a gente trabalhou ali 2 dias no escopo de atividades para definição da ementa básica, né, que a gente chama... Agora me fugiu o nome do documento, mas é onde você, lá nesse Square, onde você publica qual é o conteúdo daquele exame. Então, a gente trabalhou nesse... Em inglês eles chamam de exame outline, né? Muito obrigado, exatamente isso. O outline desse exame, a gente já trabalhou na escrita desse outline para posterior. Aí foi passado novamente um JTA com outros profissionais do mercado para avaliarem se aquilo que a gente tinha colocado faria sentido. E agora, os próximos passos, entre agora o finalzinho desse ano e o começo do ano que vem, será as provas beta, né? De você submeter essa prova para avaliação, para ver se ela está fazendo sentido, está aderente ao mercado ou não. Bacana, muito importante esse movimento da C-Square, principalmente focado nos novos profissionais, né? Porque é o que eu falo aqui bastante no canal. Às vezes o pessoal quer começar na área de segurança, mas já quer começar fazendo ethical hacking, já quer começar pensando no CISP, e a gente tem que explicar, né? Que, pô, dá uma segurada aí, galera. Eu sei que a vontade é tamanha, mas tem tempo para isso, né? O profissional de ethical hacking mesmo é um profissional mais sênior, ele tem que ter uma bagagem tanto de redes, né? A parte de sistemas, ele conhecer um pouco como funciona o computador, os softwares, a rede, a comunicação, para ele saber aonde avaliar, né? E para o CISP também, não adianta você querer fazer a prova do CISP, é uma prova pesada e tudo mais. Tem que ter um pouco mais de bagagem e tudo mais. Então,
é bem interessante que tenha essa certificação para quem está começando, né? E aqui, boa parte da nossa audiência, Éder, é de pessoas que estão querendo começar na área de segurança da informação. E hoje você já tem aí quantos anos de bagagem na área de segurança? 20. 20 anos? Bastante tempo, né? Que É. dica que você dá, Éder, conhecendo o mercado, sabendo as oportunidades que tem hoje no mercado, para quem está começando e principalmente para quem não é de São Paulo? Porque aqui em São Uhum. Paulo é tudo muito fácil, tem muito evento, RoadSec e outros, né? Mas quem está fora, quem está às vezes no interior do Paraná, de Santa Catarina, ou aqui mais para o norte, nordeste, quem está querendo começar, Uhum. por onde começar a estudar? Quais são as dicas hoje, Éder? Olha, o que eu poderia dar de sugestão seria o seguinte: você sempre dividir em duas linhas distintas. A parte que a gente chama de hard skill, que seria o conhecimento técnico específico, no caso sobre cibersegurança, e os soft skills. Então, no cenário hard skill, LinkedIn, Coursera, EDX, você tem várias plataformas que têm cursos básicos, médios e avançados, alguns grátis, outros pagos, mas ali você tem muito conteúdo interessante, né, sobre cibersegurança. Você hoje tem cursos de cibersegurança da própria Cisco, 2 cursos introdutórios muito interessantes, que seria basicamente um resumo do que é o CISP, extremamente didático, bem detalhado, né? Então, você poderia fazer algo relacionado a isso. A parte de hacking, você tem também vários cursos no mercado. Ah, mas eu não posso pagar um curso. Mesmo assim, você tem alguns cenários de cursos free, né, de material livre que você consegue tanto no LinkedIn quanto nas outras plataformas digitais. Livros. Livros hoje você tem acesso a uma infinidade de assuntos através de uma Amazon. E lembrando que livros que você compra nos Estados Unidos, você pode mandar para o Brasil e você não paga imposto. Então, assim, as pessoas, Isso é mas eu vou verdade. comprar de lá, vai ter muito imposto e tal. Não, você vai ter o frete. O frete normalmente é razoavelmente caro. Mas, sim, livros que você não acha aqui, você compra lá e não vai ter imposto. Então, é um modelo legal de acesso. E outra, em plataformas como a Amazon, você não precisa comprar o livro físico. Físico. Você compra o e-book, que é o mesmo livro e você leva no tablet ao invés ou no Kindle, por exemplo, fazendo merchan para a Amazon, mas Dá num para ler no tablet você computador também, no no celular, tem computador. aplicativo. Exato, exato. Então, no final de contas, você consegue levar centenas de livros no seu device móvel, no seu device portátil, e não precisa ter aquela montoeira de papel, porque no final de contas meio ambiente, enfim, tem todo um cenário relacionado a isso. Não levando em conta gosto, né? Porque tem pessoas que só gostam de ler livro mesmo, mas enfim, Exato. um pouco do ambiente. E aí, isso, a parte dos hard skills. E quando você vai para os soft skills, é você se capacitar em se comunicar bem, em lidar bem com as pessoas. Porque hoje você não trabalha sozinho, você não é sozinho. Qualquer projeto que você está envolvido, em qualquer empresa que você trabalhe, você vai se relacionar com pessoas. Então, ter uma boa comunicação, um bom engajamento, um bom senso de pertinência, senso de time, isso é fundamental. Eu acredito hoje que você ter competências de soft skills são mais importantes que o hard skill, porque isso é da pessoa, né? Uma pessoa que é bacana, boa de se lidar, que conversa bem com as outras pessoas, que gosta de se comunicar, você dá a qualificação técnica para ela. Em contrapartida, se você pega um técnico mega qualificado, mas que é horrível como pessoa, dificilmente você vai conseguir adaptar ela a um cenário recente, né, que valoriza isso. Então, são pontos para você levar sempre em paralelo, né? Tanto o teu hard skill quanto o soft skill. E o mercado, Éder? Você acha que o mercado está contratando? Tem vagas para quem está começando agora? Como que está o mercado? Conta para gente. O mercado está absurdamente aquecido. Existe uma falta de profissionais. Você tem N vagas no mercado e você não tem profissionais para suprir essa necessidade. Né? Profissionais de todos os níveis, desde o nível júnior ao nível sênior, arquiteto sênior, você tem muita dificuldade de encontrar profissionais porque a segurança deu um boom recentemente. Né? Com as empresas migrando para um cenário remoto,
Basicamente, a segurança foi revista para todo mundo, né? Novos conceitos de segurança, e aí, como se não bastasse o trabalho remoto, toda a incidência de ransomware e outros tipos de pragas focados em ataques destrutivos nas companhias. Então, times de segurança das empresas que eram 1, 2 pessoas, em muitos cenários viraram 20, 30, 50 pessoas, dependendo do tamanho da companhia, né? As equipes dobrando, triplicando de tamanho, porque se levou em conta isso. E a legislação também pegou bastante. Cenários LGPD, que você precisa rever toda a parte de tratamento dos dados, toda a parte de políticas que você toma conta dentro da empresa, né? Sua política de segurança. Então, no final, toda a governança de segurança foi revista e se verificou que existe um gap absurdo de profissionais em todos os níveis. E tem para todo tipo, né? Se o cara conhece mais técnico de rede, se o cara conhece mais de software, se é um cara mais processual, que gosta ali dos metodologias, essas coisas, tem vaga para todo mundo, né? Qualquer tipo de inteligência emocional, inteligência racional. Tem sim, porque se você olhar para uma implementação padrão baseada num NIST, por exemplo, com, sei lá, 5 pilares, que seria o IAM, que é gestão de acessos, parte de governança, riscos e compliance, Blue Team, Red Team e arquitetura, você tem todos os sabores possíveis. Você tem tanto operacional, quanto extremamente baseado em gestão mesmo, governança, estrutura, budget, arquitetura, desenhos, cloud, que muito... o cloud é uma estrutura cruzada, né, dentro da segurança, porque envolve tudo. O IAM, a parte de gestão de credenciais, é algo que é um dos pilares que até certo ponto, no passado, ele não estava muito em evidência, mas hoje a gestão de credenciais ela é um dos pilares mais fortes de segurança, na aplicação do privilégio mínimo para o usuário, né, evitar ali o creeping de acúmulo de permissões dentro da companhia, quando ele se movimenta, enfim, o básico de segurança vai desde o usuário. Então, essa área tomou uma importância muito maior nas novas abordagens, né? Então, é algo que tem espaço para todos os sabores, né? Todas as preferências você se acha hoje no mundo de cibersegurança. Todos os profiles, todos os perfis têm seu espaço dentro desse nosso mundo. Maravilha, Éder. Cara, eu só tenho a agradecer aí por você ser o primeiro, aí, o piloto desse programa. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Não é muito mais uma entrevista, é mais uma conversa de amigos aqui. E a gente tenta trazer um pouco das notícias do mercado, a realidade do mercado, para vocês que estão aí, principalmente quem quer começar a trabalhar nessa área, que gosta, né, do assunto, quer trabalhar aí, ter uma vida mais confortável, como a gente diz, né? É um mercado que, quando faltam profissionais, eles começam a pagar melhor, né? Então, a gente pode dizer que hoje o profissional de cibersegurança ele está mais tranquilo nessa questão, né? E também, eu comento aqui, eu tive uma experiência internacional, também é uma grande porta para quem um dia sonha em morar em outro país ou trabalhar em outro país. A parte de cibersegurança ela é igual aqui quanto lá, muda um pouquinho as leis, mas é sempre favorável. Então, eu espero trazer aqui nesse quadro profissionais aí qualificados igual o Éder, né? Tanto profissionais aqui de São Paulo, de todo o Brasil, ou também amigos nossos que a gente tem no exterior, trazer essa experiência de quem já mora no exterior aqui para vocês, tá bom? Então, agradeço aí, Éder, mais uma vez, e vocês que estão comigo aqui até esse final desse vídeo, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Eu tenho aqui o canal, tenho essa versão também em podcast, caso você queira ouvir essa conversa no carro ou enquanto faz o seu treino da academia. Então fique à vontade aí para assinar tanto o podcast quanto o canal no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. Estamos aí em todas as mídias, ok? E, como sempre eu digo, fique seguro.